Graças a Deus, mais uma ministração. Bondoso é Jesus de Nazaré. Marcos capítulo 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus, por isso observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus o homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indagando, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Estende a sua mão ao Senhor, clame a Ele por sabedoria, por misericórdia. Clame, dá-nos, Senhor, gracia-nos com a tua verdade, alimenta a nossa alma, restaura o nosso ser, desatrofia a nossa mente, a minha mente. Te suplico, a Deus, e ao meu irmão que, se ele precisar, é claro, e pedir, Senhor, lhe acrescenta, pela tua muita misericórdia, porque rompeu-se o véu graças ao teu santo milagre. É um pedido ao Deus vivo, pelo o nome do Senhor. Amém. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram em acordo com os herodianos uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Jesus chama para pescar, né? Um barco e uma multidão na frente. Peixes, pescadores de homens. Hoje você precisa ser pescado? Você está suplicando por salvação? Você quer a vida eterna? Pois é. Aqueles homens estavam no barco. Mas Jesus é o mestre dos pescadores. Ele ensina a pescar. Mas verdadeiramente, esse mistério eu vou te revelar. É Ele quem está pescando as almas. Sim. E está fazendo todo o serviço. Ele te convida, né? Ele te chama, Ele te exorta, Ele te ensina, Ele te ama. Ele está fazendo o trabalho de cima do barco, por te amar. Jesus de Nazaré. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. Escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pusesse enviar a proclamar. Então veja, aqueles que o Senhor quer conviver são pessoas a quais ele também envia a proclamar. Então, são pessoas para dar testemunho enquanto estão aqui, né, no tabernáculo, nesse corpo, na terra, para dar testemunho da verdade. Ou seja, vivem para honrar o nome de Jesus, né? E tiveram autoridade para expulsar demônios.
Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Olha que lindo. E depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomavam conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. A divindade dos céus, o Filho de Deus, com todos os sinais sendo revelados. E eles falavam: nossa, ele está trabalhando demais, ele está se entregando a viver para isso, só isso agora, só falar do amor de Deus, só falar com as pessoas, só ministrar, nem comer, nem ficar em casa mais. Eis aí o Filho de Deus, entregue por te amar, se entregando, se dedicando a vida dele pela obra do Pai, pela obra dele, que também é você. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído de Beelzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado pelo pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentados em torno dele. E lhe avisaram: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Lembra que anteriormente ele, reunido de grande multidão, ele as amava e nem podia comer o pão direito, né? Estava com elas. Agora a mãe de Jesus, né, vem buscá-lo porque ele está ali gastando bastante energia com aquelas pessoas, né? Mas olha o que ele diz. Então ele lhe respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E a vontade de Deus é que creiam em Jesus, né? Se voltem a Ele. Então eles estavam ali com Ele, né? Querendo ouvi-lo, obedientes. Eis ali a família de Deus. A família do Filho de Deus. A família de Jesus. Então ainda hoje há muitas mães de Jesus, irmãs e irmãos. E são aqueles que Deus os separou para crerem no nome do Filho do Senhor. Maria não ficou de fora, porque ela também estava lá e foi ter com ele. Então são seguidores de Jesus. São pessoas que imitam ele. Mas também são receptores de Jesus.
porque onde Ele está a paz, onde Ele está o amor, onde Ele está a misericórdia, a benignidade. E o Espírito Santo é o Pai e o Filho conosco. E quanto mais se crê nele, mais se recebe. Isso é um mistério, mas é verdade. Quanto mais medita na palavra dele, mais cresce a sabedoria em si. Quanto mais o ama, mais dele recebe. Quanto mais obedece, mais cresce os dons do Espírito Santo. E ele agracia a família, pois ele é muito rico e enriquece todos aqueles que o amam. Graças a Deus, Pai seja contigo. Lembra dessa palavra. Os filhos gostam de trabalhar, né? Quando muito foram pobres na infância, querem trabalhar para sustentar os seus pais, né? Mães, irmãos. Tem essa esperança de dar-lhes um conforto, uma vida melhor, né? Jesus é o irmão rico. Jesus é o rico. E ele enriquece os seus familiares. Enriquece com dons do Espírito, com luz, com sabedoria, com discernimento, com benignidade, mansidão, amor, domínio próprio, temperança, entre outros, felicidade, alegria, prazer, e lhes contempla com a vida eterna. Jesus, o Rei, Jesus de Nazaré. Graças a Deus, Pai seja contigo, da parte de Jesus. Amém.